A casa de madeira onde Helena Duarte vivia sempre foi considerada a última a apagar as luzes no bairro de Itapera, em Alcântara. Não porque houvesse festas ou visitas, mas porque Helena passava a maior parte das noites acordada, sentada em silêncio, observando o pequeno Lucas, seu único filho, dormir. Aos 6 anos, Lucas tinha um olhar doce que parecia ver mais do que mostrava e um jeito de segurar os dedos da mãe que transmitia um tipo de confiança silenciosa. Ele havia nascido com síndrome de Down, e desde o primeiro dia, Helena jurou que seria o escudo dele, mesmo vivendo numa terra onde escudos costumam quebrar cedo demais. O ano era 1998, e Alcântara respirava 2 mundos ao mesmo tempo. O passado de ruas de pedra e casarões coloniais desbotados, e o futuro que tentava chegar com a construção de antenas, laboratórios e a sombra do centro de lançamento espacial. Era um lugar preso entre tradições e promessas, e para famílias pobres, as promessas sempre chegavam tarde demais. Helena trabalhava lavando roupa para professoras, enfermeiras e famílias de comerciantes. Vivia cansada, mas nunca reclamava perto de Lucas. Ele não entendia muitas coisas do mundo ao redor, mas percebia perfeitamente quando a mãe estava triste. E nesses momentos, ele sempre lhe entregava uma flor arrancada do quintal, quase sempre amassada, com um sorriso torto que fazia qualquer dor se dissolver por alguns segundos. As manhãs tinham cheiro de maresia e barro úmido. As roupas eram estendidas no fundo do quintal, penduradas entre 2 cajueiros tortos. Era dali que Lucas corria, feito um passarinho inquieto, inventando sons, criando músicas que só ele entendia. Helena achava tudo aquilo bonito demais, mas ela sabia que o mundo, lá fora, não era tão gentil. Na primeira segunda-feira de março, Helena caminhou até a escola municipal Padre Antunes, segurando a mão de Lucas com força suficiente para não deixá-lo correr e fraca o bastante para que ele não percebesse seu medo. O prédio da escola era antigo, pintado com um azul já quase branco, e tinha janelas tão altas que pareciam observar quem passava na rua. Quando chegou ao portão, algumas mães olharam para Lucas com estranheza. Uma criança sussurrou para outra, apontando o dedo, e apesar de Helena fingir não ter visto, o coração dela começou a bater mais rápido. A diretora, Dona Marluce, apareceu com uma prancheta na mão e um sorriso tão ensaiado quanto as portas de um teatro. "Esse é o Lucas?" perguntou, sem olhar diretamente para o menino. "Sim, senhora, meu filho." "Certo." A diretora anotou algo. "A professora dele será a tia Sabrina, turma do 1º ano. Ela é paciente." Helena reconheceu aquela pausa. Sempre havia uma pausa antes de alguém dizer alguma qualidade sobre quem não queria de verdade lidar com o diferente. Quando Lucas entrou na sala, algumas crianças riram alto. Uma delas imitou o jeito de Lucas balançar os braços quando ficava ansioso. A professora Sabrina deu um sorriso amarelo. "Crianças, atenção!" disse sem entusiasmo. "Digam oi para o Lucas." "Oi, Lucas", responderam, esticando o nome de propósito. Helena fechou os olhos por apenas um segundo e desejou que ele fosse aceito, que alguém fosse gentil, que o mundo não fosse tão cruel com um menino que só queria brincar. Mas nem sempre os desejos das mães são ouvidos com rapidez. Nos dias seguintes, Lucas chegava em casa com marcas pequenas nos braços, beliscões, tapas escondidos em brincadeiras de mau gosto. Helena perguntava: "Quem fez isso, meu amor?" Ele não respondia. Olhava para o chão, colocava as mãos no rosto, balançava a cabeça como se quisesse afastar uma lembrança ruim. Helena tentava falar com a professora Sabrina, mas sempre ouvia a mesma coisa. "Ah, mãe, ele é muito sensível. As crianças só estão ajustando." Ajustando. Essa palavra doía. Até que, numa tarde,
Lucas voltou sem um desenho que havia levado de casa. Um desenho que ele amava, com nuvens gigantes e um sol quadrado. Onde está seu desenho, Lucas? Ele apontou para a mochila vazia e balbuciou algo que Helena não entendeu. Mais tarde, a mãe de uma das crianças contou que viram o desenho sendo rasgado no pátio e jogado no chão. Helena chorou escondida, no quintal, enquanto estendia a roupa. Chorou sem barulho, porque não queria que Lucas ouvisse. A cidade pequena tinha o costume de normalizar tudo, e rapidamente as histórias começaram a circular. O menino é difícil, né? A mãe protege demais. Essas crianças precisam de escola especial. Helena ouvia isso como quem recebe pancadas que não deixam marca, mas quebram por dentro. Helena morava com a irmã mais velha, Rosângela, uma mulher prática, dura e sem espaço para sutilezas. Helena, esse menino vai te destruir. Você precisa pensar em você também, dizia enquanto lavava a louça com força. Ele nunca vai ter vida normal. E você vai ficar aí, presa nele? Helena respondia baixinho. Ele é meu filho. Pois é. E justamente por isso, você devia se preocupar com o futuro dele e com o seu. Tem gente que entrega essas crianças para instituições. Rosângela disse sem olhar para trás. Pare! Helena gritou pela primeira vez. Não fale assim do Lucas. Lucas ouviu o barulho e veio até a cozinha, abraçando a mãe pelas pernas. Rosângela suspirou, irritada. Não dá para conversar nessa casa. Mas o que ela realmente queria dizer era: eu não aceito esse menino e nem aceito sua escolha. Helena entendeu. Essas coisas não precisam ser ditas. Elas flutuam no ar como poeira visível no feixe do sol. Apesar de todas as dores, Lucas tinha uma capacidade rara. Enxergava beleza onde ninguém via. No caminho da escola, ele sempre parava para observar o rio Maimbá. Ficava olhando a água como se visse histórias ali dentro. Helena perguntava: "O que você vê aí, meu amor?" Ele levantava as mãos, fazia um desenho no ar e sorria, como se estivesse vendo algo que só existia entre ele e o mundo. Havia dias em que Lucas entrava na escola feliz, carregando flores que encontrava no caminho. Ele as entregava para uma menina chamada Ana Vitória, a única que não ria dele. Uma menina miúda, de tranças longas e olhar tímido. "Obrigada, Lucas", ela dizia sempre, e o sorriso dele se iluminava. Mas a professora Sabrina não gostava dessa amizade improvisada. Mandava Lucas sentar longe, dizia que ele atrapalhava a atenção da turma. Helena ouvia tudo isso, mas ainda acreditava que, com o tempo, as coisas melhorariam. Até que uma coisa aconteceu, algo grande o suficiente para quebrar essa esperança e virar a história de cabeça para baixo. Era uma sexta-feira abafada, dessas em que o ar parece empurrar as pessoas para baixo. Helena estava lavando roupa quando ouviu batidas desesperadas no portão. Era Ana Vitória, a menininha amiga de Lucas. Ela estava com o rosto vermelho, quase sem fôlego. Tia Helena, o Lucas está preso. Eles trancaram ele no depósito dos fundos." "O quê?" Helena deixou o balde cair. Correu pela rua de terra, o coração prestes a explodir. Ao chegar na escola, alguns meninos fugiram correndo. A diretora estava ocupada demais no telefone. A professora Sabrina não estava em lugar nenhum. Ana Vitória apontou: "Lá, no depósito velho." Helena chutou a porta com força, arrebentando a fechadura velha. E lá dentro, sentado no chão, no escuro, cercado de vassouras e caixas mofadas, estava Lucas, com o rosto molhado de lágrimas silenciosas. Ele se levantou devagar quando viu a mãe. Abaixou a cabeça. Parecia pedir desculpas por existir. Helena o abraçou tão forte que parecia querer uni-lo ao próprio peito. Mas nesse abraço, algo mudou. Helena sentiu, pela primeira vez, um fogo que ela nunca havia sentido. Presenciar a dor do filho é uma coisa,
ver que foi intencional, arquitetado por adultos e crianças, é outra completamente diferente. E naquele momento, Helena soube que a história não ficaria mais calada. Não depois daquilo. Na semana seguinte, uma nova figura entrou na vida deles. Professor Caetano Salles, um educador vindo de São Luís, transferido para Alcântara após um projeto estadual de inclusão. De barba cheia, óculos redondos e uma voz firme, Caetano enxergou em Lucas algo que ninguém tinha visto ainda: potencial. Ele se ajoelhou diante da criança, olhou nos olhos dele e disse: "Você gosta de desenhar, não é?" Lucas assentiu. "Então, a partir de hoje, você vai desenhar comigo. E não vai mais estudar sozinho. Entendeu?" Lucas sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Helena, ao ver aquilo, sentiu pela primeira vez em meses que o mundo poderia, quem sabe, começar a mudar. Mas, como em toda a história onde a luz nasce, as sombras também se movem. Porque a chegada de Caetano incomodou algumas pessoas dentro da escola. Inclusive quem não queria que as verdades sobre o que aconteceu com Lucas viessem à tona. E as consequências disso seriam profundas o suficiente para transformar aquela cidade e a família de Helena para sempre. O professor Caetano Salles não era homem de poucas palavras, mas sabia exatamente quando ficar em silêncio. Na manhã seguinte à sua chegada, ele entrou na escola municipal Padre Antunes com passos firmes o bastante para atrair olhares, mas gentis o suficiente para que Lucas se aproximasse sem medo. A sala do primeiro ano estava em um caos organizado. Crianças correndo, carteiras tortas, risadas descontroladas. A professora Sabrina tentava colocar alguma ordem, mas desistia rápido demais, sempre de braços cruzados, como se estivesse esperando a hora de ir embora. Caetano se aproximou da mesa dela. "Professora Sabrina, posso observar a turma por alguns minutos?" perguntou. "Claro, faça como quiser", ela respondeu sem esconder algum incômodo. Quando Lucas entrou na sala, carregando sua pequena mochila azul desbotada, algumas crianças já começaram a rir. "Lá vem o esquisito", murmurou um menino chamado Túlio. "Vai cair hoje de novo?", completou outro. "Vai chorar?", provocou um terceiro. Helena não estava lá para ouvir, mas Caetano estava. E, diferentemente de todos os outros adultos da escola, Caetano não se fez de cego. Ele caminhou até Lucas, se abaixou e disse num tom que todos podiam ouvir: "Bom dia, meu amigo. Você trouxe seus desenhos?" Lucas abriu a mochila devagar, tirando um caderno que ele guardava como se fosse um tesouro. Caetano folheou e cada desenho parecia contar a história de um mundo que só existia na mente do menino. Rios enormes, rostos exagerados, casas com portas gigantes, nuvens que pareciam algodão de verdade. O professor levantou o caderno e mostrou para a turma. "Isso aqui é arte, vocês estão vendo?", disse com voz firme. O Lucas tem algo que muitos adultos passariam a vida inteira tentando aprender. Ele vê o mundo como ele é e como ele poderia ser. A sala silenciou. Mesmo quem não gostava de Lucas ficou curioso. A professora Sabrina, porém, não gostou nada daquela exposição. "Professor Caetano, nós seguimos um cronograma aqui", ela tentou interromper. "Pois vamos começar seguindo um novo", respondeu Caetano sem perder a gentileza. "Um cronograma que inclua respeito." Sabrina desviou os olhos. E naquele momento, uma guerra silenciosa começou entre os dois professores. Nos dias seguintes, Caetano passou a chegar cedo e ficar até tarde. Ele trazia papéis coloridos, pincéis, jogos de alfabetização adaptada, livros de figuras grandes. Mostrava a Lucas como identificar letras pelo som, como formar palavras pequenas, como pintar sem ultrapassar muito as linhas. Lucas começou a evoluir, rápido, a ponto de Helena notar mudanças já na primeira semana. Ele passou a contar sobre o dia com palavras novas, gestos mais claros, sorrisos mais longos. "Mamãe, rio",
Ele disse uma noite, apontando para um desenho. Isso mesmo, meu amor. Helena respondeu com os olhos marejados. Era a primeira vez que ele tentava ler uma palavra sozinho, mas nem toda luz nasce sem atrair sombras. A escola municipal Padre Antunes não era apenas um prédio velho. Era um organismo social, cheio de tradições tacanhas, fofocas rápidas e resistência a mudanças. E Caetano era a mudança que ninguém pediu. Diretora Maluce começou a notar reclamações. Esse professor novo está bagunçando tudo. Está dando atenção demais a um aluno só. Está diminuindo a autoridade da professora Sabrina. Até que a própria Sabrina entrou na sala da diretora com a voz carregada de veneno doce. Diretora, não sei se esse professor Caetano é adequado. Como assim? Perguntou Marluce. Ele está influenciando as crianças, mudando a rotina, colocando ideias demais. A diretora, cansada, coçou a testa. Ideias demais ou ideias necessárias? Diretora, ele está destacando o Lucas acima dos outros. A turma está ficando confusa e os pais começaram a comentar. Os pais começaram a comentar. Essa frase tinha peso de martelo naquela cidade. Marluce fechou a expressão. Eu vou observar. E isso nunca era bom sinal. Dentro da própria casa, Helena vivia uma batalha paralela. Rosângela continuava lançando frases que doíam como cacos invisíveis. Helena, essa obsessão com a escola está te deixando cega. Esse professor novo vai te dar esperanças demais. Depois você cai do cavalo. Essas crianças assim crescem e continuam dependentes. Até que um dia, Rosângela ultrapassou o limite. Helena chegou em casa e encontrou Lucas triste, sentado no degrau da porta. Seus olhos estavam vermelhos, mas silenciosos como sempre. O que houve, meu amor? Ele colocou a mão no peito e balançou a cabeça como se estivesse pedindo desculpas. Dentro da casa, Helena ouviu Rosângela reclamar em voz alta. Eu não aguento mais. Esse menino derrubou a panela do fogão. Ele não presta atenção em nada. É um peso, Helena. Um peso que você insiste em carregar. Helena sentiu o sangue ferver. Rosângela, se você não consegue entender o Lucas, tudo bem, mas não fale assim perto dele. Eu falo a verdade, respondeu a irmã. E você devia ouvir. Helena respirou fundo. Essa casa é minha e o Lucas fica. Rosângela arregalou os olhos. Você está me expulsando? Eu estou dizendo para você parar de machucar quem eu amo. Rosângela pegou a bolsa, bufou e se trancou no quarto. Aquela tensão, silenciosa e apertada, permaneceria por semanas. Tudo piorou numa quarta-feira abafada. Caetano organizou um pequeno mural no corredor. Colou desenhos de todas as crianças, inclusive os de Lucas, com o nome de cada um. Várias mães vieram buscar os filhos e pararam para olhar. Olha que lindo, disse uma delas. Respondeu outra, franzindo o nariz. Mas por que aquele menino está no mural também? Aquele menino... Como é mesmo o nome? O Lucas. Ah, sim, o menino especial. Estão forçando ele a misturar com os outros? Isso não é justo com as outras crianças. Aquelas frases eram ditas em tom baixo, mas Caetano ouviu tudo. Senhores, o mural é para todos, ele disse, firme. Inclusive para o Lucas. Inclusive para qualquer criança que entre por aquela porta. Algumas mães não gostaram. Isso aqui vai virar bagunça, resmungou uma delas. Na manhã seguinte, Caetano foi chamado à sala da diretora. Professor, precisamos conversar, disse Marluce. Há pais reclamando de você. Dizem que está privilegiando um aluno. Isso é falso, respondeu Caetano calmo. O que faço por Lucas é o que deveria ser feito para qualquer criança com necessidades específicas. A Constituição garante isso. Não estamos discutindo leis, interrompeu a diretora. Estamos discutindo harmonia. Caetano inclinou a cabeça. A harmonia com base na exclusão não é harmonia, diretora. É covardia.
Marluce franziu a testa, surpresa com a coragem. Professor, lembre-se de que está aqui como contratado temporário. Caetano sabia exatamente o que aquilo significava. Controle-se ou você está fora. Ele se levantou, respirou fundo, mas não abaixou a cabeça. Se eu tiver que sair por defender uma criança, então eu saio. Enquanto os adultos guerreavam, Lucas florescia. O menino passou a segurar o lápis com mais firmeza, pintar formas mais definidas, reconhecer palavras simples. Ele começou a se aproximar dos outros alunos sem tanto medo, especialmente de Ana Vitória, que seguia sendo sua amiga mais fiel. Um dia, durante uma roda de leitura, Caetano pediu: Lucas, quer vir aqui ler comigo? A sala inteira fez silêncio. Lucas se levantou, foi até a frente e, com o dedo tremendo, tocou uma palavra no livro. S-O-L, Sol. A sala ficou muda por 3 segundos. Depois, Ana Vitória começou a bater palmas, tímidas, mas cheias de pureza. Logo, mais 2 crianças bateram também. Mas Túlio, o menino que mais atormentava Lucas, murmurou: Aposto que decorou. Sabrina ouviu e não fez nada. Sabrina nunca fazia nada. Na sexta-feira, a escola faria uma apresentação simples com os alunos. Caetano preparou Lucas para ler uma frase curta no palco improvisado do pátio. O sol nasce para todos. Era simples, mas para Lucas era um Everest. Helena foi até a escola mais cedo, com o coração batendo como se fosse explodir. Ela se posicionou no fundo, ansiosa. As crianças começaram a apresentar. Quando chegou a vez de Lucas, Caetano segurou sua mão e o levou até o centro. O menino olhou para a mãe, depois para a plateia. Vai, meu amor, Helena sussurrou. Lucas respirou fundo, abriu o papel e, antes que começasse a ler, Túlio, escondido no meio da plateia, gritou: Ele não sabe ler! Ridículo! Várias crianças riram. Lucas congelou. O papel caiu da mão dele. Os olhos ficaram cheios de lágrimas. Caetano agarrou o ombro dele imediatamente. Lucas, olha para mim, disse o professor baixinho. Você consegue. Você é forte. Continua. Mas Lucas não conseguiu. Virou-se e correu para trás do palco, tropeçando no próprio tênis. Helena chorou na mesma hora, sem conseguir segurar. Caetano, tomado pela revolta, encarou a plateia e disse: Quem ri de uma criança, ri da própria humanidade. E isso diz muito mais sobre vocês do que sobre ele. A diretora Marluce veio correndo. Professor Caetano, o que pensa que está fazendo? Estou fazendo o meu trabalho. Você está dispensado por hoje, gritou a diretora. Helena correu atrás de Lucas, que se escondia atrás da caixa de som, tremendo. Ele chorava sem fazer barulho, o tipo de choro que só os corações quebrados conhecem. Helena o abraçou e, naquele instante, fez a promessa mais firme da vida dela. Ninguém vai machucar você de novo, nem aqui, nem em lugar nenhum. Nem ela, nem o professor Caetano sabiam que aquele momento seria apenas o início de um conflito ainda mais profundo. Porque algumas pessoas influentes da cidade não gostavam da presença de Caetano e fariam de tudo para tirá-lo dali. Tudo. A sala inteira ficou em silêncio quando Lucas parou no meio do caminho. Era como se o tempo tivesse congelado ali. Entre ele e o quadro, entre ele e todos os olhos que o encaravam. A folha tremia na mão dele. Um tremor fino, quase imperceptível, mas que denunciava tudo. O medo, a ansiedade, a memória de todas as vezes em que riam dele, empurravam, imitavam sua fala, provocavam sua maneira de andar. Lucas tentou engolir seco, mas a voz não vinha. Tentou respirar fundo, mas o ar parecia preso no peito. A professora Sabrina, sentada ao lado da mesa, cruzou os braços e virou o rosto para o lado, como se já esperasse aquele vexame. Ela suspirou alto o suficiente para todos ouvirem. Meu Deus, de novo isso, Lucas? Murmurou, mas não tão baixo que passasse despercebido. Alguns alunos riram,
Outros ficaram só observando, esperando o espetáculo de sempre. A diretora Marluce, que tinha sido chamada para assistir à apresentação, ajeitou os óculos sem muita expressão. Ela nunca se posicionava de fato, sempre deixava Sabrina resolver. E isso fazia toda a diferença. Mas naquele dia, Caetano estava ali, o professor novo. O único que via Lucas como ele realmente era. Caetano percebeu o desespero no olhar do menino antes de qualquer outra pessoa. Ele deu 2 passos à frente, não com pressa, mas com firmeza, e ficou ao lado de Lucas, sem tocá-lo, sem forçar nada. Apenas aproximou-se devagar, como quem tenta acender uma chama que está quase apagando. "Respira comigo", disse baixinho, só para ele. "Não precisa ter pressa." Lucas piscou várias vezes, tentando não chorar. O rosto já estava vermelho. Eu não consigo, professor", sussurrou com a voz quebrada. "Consegue sim", Caetano respondeu. "Você só está assustado. E tudo bem ter medo. Eu também já tive." Sabrina revirou os olhos. "Professor Caetano, isso é perda de tempo. Deixa ele sentar, ele não dá conta mesmo." Aquela frase caiu como uma pedra, pesada, cruel, brutal. Lucas abaixou a cabeça na mesma hora, mas Caetano se virou para Sabrina com calma, calma perigosa de quem está no limite. "Com todo respeito, professora, quem decide se ele dá conta ou não é ele, não somos nós." Sabrina ficou imóvel, sem resposta imediata. Marluce mudou o peso do corpo, desconfortável. Caetano voltou a olhar para Lucas. "Você não precisa falar tudo de uma vez. Só me mostra o primeiro desenho. O resto a gente vê depois, pode ser?" Lucas hesitou. Seu peito subia e descia rápido, mas algo nos olhos de Caetano, firme, paciente, protetor, fez com que ele levantasse o papel devagar. A sala ficou completamente quieta. Era o desenho de uma casa simples, com uma árvore grande ao lado. Parecia comum para qualquer pessoa, mas não para Caetano. "Você desenhou seu lugar favorito, não foi?" ele perguntou. Lucas assentiu devagar. "Quer me dizer onde é? Só uma palavra." Lucas respirou fundo, muito fundo, e com esforço conseguiu. "É a casa da minha mãe, Helena, sua mãe, seu porto seguro." Caetano sorriu. "Muito bem, Lucas. Você já começou. Agora, se quiser, pode contar mais uma coisinha. Apenas se quiser." Lucas olhou em volta. Alguns alunos estavam atentos, outros fingiam desinteresse, mas ninguém ria mais, porque Caetano estava ali, e a presença dele mudava tudo. Lucas tentou de novo. "Eu gosto da árvore. Eu ficava debaixo dela quando meu pai gritava. A sala inteira perdeu o ar. Até Sabrina levantou o rosto na hora. Até Marluce arregalou os olhos." Caetano colocou uma mão leve nas costas do menino, sem empurrar, sem acelerar. "Obrigado por confiar em mim, Lucas. Eu tô aqui, e ninguém mais vai rir de você." Lucas respirou pela primeira vez de verdade. Lenta, profundamente. E continuou sua apresentação, com a voz baixa, simples, trêmula, mas dele. Quando terminou, Caetano bateu palma, sozinho, de propósito. Um segundo depois, alguém no fundo bateu palma também. Outro aluno, depois mais um. E em instantes, a sala inteira aplaudia. Não era por pena, era por respeito. Sabrina tentou parecer indiferente, mas o desconforto transbordava. Marluce, por outro lado, começou a ver coisas que nunca tinha visto e que mudariam tudo mais adiante. Lucas voltou para o lugar dele com o coração acelerado. Mas pela primeira vez na vida, era um coração acelerado de orgulho, não de medo. E Caetano sabia que aquele era apenas o começo da virada. Depois da apresentação, algo mudou de maneira invisível, mas profunda dentro da escola. A forma como os alunos olhavam para Lucas já não era exatamente a mesma. Não havia milagres do dia para a noite.
Mas havia silêncio, onde antes havia riso. E Caetano percebeu. Ao final da aula, chamou Lucas para guardar os materiais juntos. Ele caminhava mais ereto, mais confiante, como se um fio de luz tivesse entrado pela primeira vez numa porta que sempre permanecera fechada. Você foi muito corajoso hoje, Lucas, disse Caetano, enquanto empilhava os cadernos. Eu tentei, respondeu o menino, olhando para o chão. E conseguiu. Tentativa é vitória quando se tem medo. Quando Lucas saiu da sala, Sabrina apareceu na porta, braços cruzados. Professor Caetano, precisamos conversar. Ele respirou fundo. Já esperava. Sobre o que, professora? Sobre você interferir demais no meu trabalho. Esse menino não devia estar nessa turma. Ele atrapalha o ritmo. Hoje foi só a prova. Caetano a encarou cansado. Ele atrapalha o ritmo ou o seu controle? Não distorça minhas palavras. Não preciso, elas já são cruéis o suficiente. Sabrina cerrou os olhos. Eu vou falar com a diretora. Isso passou dos limites. Ela saiu com passos duros e irritados. Caetano sabia que aquela guerra seria longa, mas também sabia que agora tinha uma coisa que antes não existia. Testemunhas. E Marluce estava entre elas. A diretora Marluce sempre fora mediana, nem boa, nem ruim, apenas acomodada. Mas naquela tarde, algo não a deixava em paz. Ela lembrava da fala de Lucas sobre o pai, da mão trêmula segurando o desenho, da forma como ele respirava, e lembrou de Helena, que sempre chegava limpa e cansada, com o uniforme do trabalho amarrotado, mas com os olhos cheios de amor. Talvez pela primeira vez, Marluce entendeu que estava olhando para uma falha da escola, não do menino. Então chamou Sabrina para conversar. Professora, recebi algumas queixas suas, mas hoje eu vi outra coisa. Sabrina fechou a cara. E o que exatamente a senhora acha que viu? Um menino tentando sobreviver ao pânico e um professor ajudando. Sabrina bufou. Então agora o certo é passar a mão na cabeça? Não, o certo é ensinar. Disse Marluce, firme, surpreendendo até a si mesma. E eu acho que você se esqueceu disso. Foi a primeira vez que Sabrina saiu derrotada de uma sala sem conseguir responder. À noite, Helena voltou do trabalho exausta, a marmita ainda pela metade, mas o sorriso enorme quando Lucas abriu a porta correndo para abraçá-la. Mãe, eu falei na frente da sala. Ela congelou. Falou? Você? Ele assentiu com orgulho. Helena se ajoelhou e segurou o rosto dele. Meu filho, isso é lindo. Você deve ter ficado muito nervoso. O professor Caetano ajudou. Ele ficou comigo. Helena olhou nos olhos dele. Por anos, viu Lucas voltar triste, rabugento, calado. Por anos, temeu que o mundo arrancasse dele aquilo que ela tanto lutou para proteger. Naquela noite, porém, ela o viu brilhar e chorou, mas de alívio. Ela decidiu. Precisava conhecer esse professor. Na manhã seguinte, Helena foi até a escola. Caetano estava na sala arrumando os livros quando ela bateu na porta. Professor Caetano? Ele levantou o rosto surpreso. Sim, a senhora é... Sou Helena, mãe do Lucas. Ele sorriu imediatamente. Ah, claro. Seu filho foi incrível ontem. Eu sei do que meu filho passa, professor. A rejeição, os risos, as imitações. Eu sei que muita gente acha que ele é um peso. Os olhos dela marejaram. Mas pela primeira vez, ele voltou para casa dizendo que conseguiu fazer algo que sempre teve medo. E isso eu devo ao Senhor. Caetano engoliu a emoção. Eu só fiz o que qualquer educador deveria fazer. Mas antes que pudesse continuar, a porta da sala se abriu. Sabrina. Ah, ótimo! Já começou a juntar torcida? Helena se levantou na mesma hora. Com licença, a senhora é... Eu sou a professora que realmente trabalha aqui.
Sabrina disparou. E que sabe que seu filho não está preparado para esta turma. Helena ficou gelada. Caetano fechou a cara. Mas quem entrou logo em seguida salvou o momento. Marluce. Professora Sabrina, podemos conversar na minha sala? Agora. A voz tinha outro peso, outro comando. Sabrina percebeu. E pela primeira vez, pareceu perder o chão. Dentro da sala da direção, Marluce foi objetiva. Professora Sabrina, após os episódios recentes e sua postura pedagógica totalmente inadequada, tomei uma decisão. Sabrina cruzou os braços. Qual decisão? O professor Caetano assume oficialmente a mediação pedagógica de Lucas. O quê? E você passará por acompanhamento pedagógico e psicológico para entender seus métodos e comportamento. Sabrina ficou pálida. Isso é absurdo. Absurdo é o que aconteceu ontem e não vai mais acontecer. Foi o fim da soberania dela. Mais tarde, Caetano chamou Lucas no pátio. O menino veio correndo, feliz, sorriso tímido, mas verdadeiro. Lucas, lembra de ontem? Ele assentiu. E de como você teve medo, mas mesmo assim tentou? Lembro. Então, quero que saiba que aquilo foi só o começo. Você é capaz de muito mais do que imagina. Lucas abriu um sorriso enorme. Eu vou tentar, professor. E eu vou estar ao seu lado em todas. Nesse momento, Helena se aproximou. Ela observava os dois com um brilho que misturava esperança, orgulho e aquele amor enorme que só uma mãe que lutou a vida inteira consegue sentir. Lucas correu e abraçou os dois ao mesmo tempo, um braço em cada um. Caetano olhou para Helena. Helena olhou para Caetano. Nenhum dos dois disse nada, mas ambos entenderam. A partir dali, Lucas não estava mais sozinho. A escola não seria mais um lugar de medo, seria finalmente um lugar de futuro. E enquanto o sol do Maranhão batia forte no pátio, iluminando a cena, Lucas levantou o rosto e disse baixinho: "Hoje eu consegui." Caetano respondeu: "E amanhã você vai conseguir de novo."